Tô testando gravar por ângulos diferentes pela casa, porque tá difícil de gravar só no escritório, na frente da estante, por causa do sol. Tá batendo muito sol em todos os horários, daí fica difícil. Não quero que bata sol nos livros, então quero deixar a cortina fechada, mas não dá pra gravar no escuro, né? Então tô testando outros lugares. Já testei no último vídeo, tô testando esse aqui agora, enfim, vamos ver cenários diferentes aí nos próximos vídeos. Mas vamos lá, planejar as leituras de julho. Tô aqui com a minha jarrinha dos livros não lidos que eu tenho na estante pra sortear. E assim, dessa vez vamos fazer uma dinâmica diferente. Por quê? Tem uns livros pendentes do último sorteio. Deixa eu mostrar pra vocês o que ainda tem aqui, peraí. Ó, eu terminei de ler o quê? 2 livros só, daquela pilha, da última pilha que eu mostrei. Todos os outros estão aqui. Quase nenhum eu comecei, preciso realmente começar para avançar nessas leituras e vou continuar esses livros no próximo mês. E daí, por isso, decidi que não vou acrescentar mais na lista, só um. Já vou explicar como que vai ser essa escolha, porque senão eu vou ficar empurrando e acho que eu vou acabar ficando frustrada, né? Nos meses anteriores eu consegui fazer isso, li alguns e aí acrescentava um ou outro ali, né? Deixava as leituras pendentes avançar pro próximo mês, mas dessa vez eu percebi que eu preciso dar uma segurada e realmente focar nessas leituras aqui, que senão eu só vou empolgar com próximas que eu sortear. E vou acabar deixando essas aqui de lado. E tem livro aqui, gente, que tá esperando, tá na fila, coitado, já tem mais de um mês. Então, assim, quero focar nessas leituras, mas vamos lá. Dos que eu tinha sorteado no último mês, o que ficou aqui? Do sorteio da jarrinha, eu acho que foram esses 3, ó. O primeiro, a História Concisa da Literatura Brasileira, que foi um livro de não ficção. Não peguei pra ler nada desse livro. Eu também sorteei Um Jogador, do Dostoiévski, também não comecei essa leitura. E, o outro que eu sorteei eu li, que foi um livro de poesia. Li, tá no vídeo de lidos do mês. Mas aí eu também tinha na pilha para ler o livro A Inquilina de Widford Hall, da Anne Brontë. Esse aqui eu peguei para ler porque li Mary Burton, da Elizabeth Gaskell. Me lembrei desse livro aqui, acho que tem uma vibe parecida. Como eu gostei muito de Mary Burton, queria ler esse daqui. Não peguei para ler. Daí também já estava lendo, queria dar continuidade ao livro Cartas de Amor. Também peguei o livro da tag do mês, que é o Corregedora, deixa eu tirar ele da caixinha, da Gayle Jones. Também não peguei pra ler. Esse aqui é fininho, deveria ter pegado pra ler. Eu esqueci, alguém deixou um comentário nesse último vídeo de planejamento dizendo que leu esse livro que gostou bastante, então eu estou com boas expectativas com essa leitura. Mas enfim, não peguei pra ler em junho. E também tem Mulherzinhas, que, gente, coitado desse livro, eu quero muito ler. Toda vez eu falo isso e eu não pego pra ler. Eu tô sempre adiando, porque eu tô na minha cabeça que, sei lá, eu preciso focar só nele, que eu preciso terminar outros livros antes de começar ele. Eu tava na expectativa de terminar o livro Os Filhos da Meia-Noite, que eu de fato terminei, mas eu terminei nos últimos dias do mês. Então, assim, não deu tempo de começar Mulherzinhas. Agora vai, entendeu? Esse aqui vai ser o meu foco do mês, Mulherzinhas. Porque esse querido aqui já tá na pilha já tem um tempinho. Então, vou ler Mulherzinhas. Então, é isso. São esses livros aqui. Deixa eu pegar de volta que eu joguei aqui no sofá que não precisava. São esses livros aqui que estão pendentes de serem lidos, que vão virar aí meta para julho. Mas, como tá sendo muito legal fazer esse vídeo, fazer esse sorteio, eu não quero deixar de fazer essa parte. O que eu vou fazer nesse vídeo? Eu vou sortear, agora aqui com vocês, os papeizinhos. Vou sortear cores aleatórias, não vou escolher nenhuma cor. Mas vou escolher 5 livros. E desses 5 livros, eu vou tirar um tempinho hoje pra dar uma folheada neles. Talvez ler aí o primeiro capítulo, alguma coisinha. Acho que vai depender do tipo de livro que é, né? Porque pode ser que não tenha divisão de capítulo. Pra poder decidir qual desses 5 eu vou escolher pra incluir nessa pilha de leituras pra junho. Então vai ser um livro só e vou deixar todos os outros desafios e pendências pra voltar no próximo mês, né? Que são os livros da tag, o livro do desafio do 12 livros pro ano, né? E os livros da lista, né, do 30 antes dos 30, que eu também tenho dado uma olhada pra poder tentar puxar alguma coisa nesses planejamentos. Então é isso, vou fazer isso para escolher só mais um. E quero também fazer uma marcação nesses livros aqui, que nem eu fiz nesse daqui, ó, que já é uma leitura em andamento. Eu marquei aqui com post-it, acho que foram 40 páginas. A cada 40 páginas marcava um post-it
pra eu ter uma média aí de meta, assim, né? Se você já me acompanha, já viu outras vezes que eu fiz isso, sabe que eu não sigo isso à risca, dificilmente sigo, na real. Mas eu gosto muito de fazer essas organizações, assim, pra me ter uma noção, né, de tempo que eu poderia demorar pra fazer aquela leitura, até pra poder me organizar ao longo do dia ali, pra ter determinado foco. Eu sei que 40 páginas, eu sei mais ou menos que tempo que eu preciso dedicar a isso num dia de leitura. Então, o dia que eu tô mais tranquila, eu consigo pegar esses livros, enfim. Então, eu vou fazer isso com todos, fazendo uma separação aí que seja lógica, que funcione pra minha cabeça, pra deixar aí essa divisão pensando em finalizar essas leituras até o final do mês de julho. Então, assim, dessa vez eu realmente gostaria de terminar essas leituras aqui até o final de julho. Será que vai? Não sei, porque são livros grandes, né? Mas enfim, tudo bem se não der também. Vão lá pegar a jarrinha pra sortear os livros. Então, ó, tá aqui a jarrinha. Vou pegar 5 aleatoriamente, fechando os olhos, porque vão ser cores variadas. Então, vou tirar aqui, ó. Peguei um papelzinho, vou deixar aqui no meu colo, que daqui a pouco eu abro. Vou pegar esse aqui de baixo. Mais um só? Um só. Esse tá grande o título, hein? Daí, mais esse daqui. Opa! 3. Agora, se eu consigo puxar um lá de baixo. Ui, essa jarra tá muito pequenininha. Não tô conseguindo puxar. Tá, vai esse daqui que já tá no meu dedo. 4? Acho que já foram 4, né? Então mais um. Perdi aqui. Ou esse daqui. 5. Então tá. Ixi, vieram a mais. Vamos lá, vou pegar 1, 2. Vou pegar um só desse aqui. 3, 4 e esse aqui, 5. Tá, selecionei aqui mais ou menos 5. Vou devolver os outros 2 que vieram a mais, que estavam grudadinhos, pra jarrinha. E vamos lá ver quais são esses livros aqui. Então, foram 3 rosinhas e um laranja e um roxo. O rosinha é ficção, né? A maioria é ficção. O roxo, acho que é biografia. Eu já me esqueci completamente. E eu acho que o laranja são contos. Acho que é isso, são contos. Então, vamos ver os rosinhas primeiro, que eu acho que são os mais possíveis de virar leitura. Primeiro, Battle Royale. Livro gigante. Por quê? Mais um calhamaço. Tá, mas vou pegar pra dar uma olhada. Daí também, Ressurreição, que é do Machado de Assis. Mais um Machado de Assis, também sorteei Machado de Assis no último mês. É isso mesmo? É. Não, Ressurreição do Machado de Assis. O outro, agora o laranjinha, é o livro Quando é Dia de Futebol, Drummond de novo. Eu acho que eu só tenho... Uai, Drummond? Eu achei que isso era conto. Será que esse é um livro de contos? Eu acho que é de contos, então. O outro de rosinha, de ficção, Amor de Capitu. Legal, esse aqui é do Fernando Sabino. É um livro que ele meio que tenta reescrever a história de Dom Casmurro pela perspectiva da Capitu. Bem legal a premissa. E aí o outro aqui, que é o roxinho, que é Dostoiévski, Vida e Obra. Outro calhamaço gigantesco. Enfim, não foi o melhor sorteio, né, gente? Mas vamos lá, vou pegar esses livros, vou dar uma folhada, vou pensar um pouquinho em qual deles que realmente me interessa aí pra pegar. O do Dostoiévski seria legal, porque eu voltei... Tem um dos livros do mês que é do Dostoiévski, né? Poderia ser um impulso aí legal pra poder voltar a ler a obra do autor em ordem cronológica. O do Drummond talvez seja um tranquilo de ler, né? Que vai ser mais curtinho. Esse Battle Royale, acho que é distopia, né? Mas ele é grandão, mas talvez seja uma leitura fácil. E temos aqui 2 relacionados a Machado de Assis. Então tá, vou dar uma folhada, decidir aí então qual desses 5 eu vou escolher para incluir na pilha de leituras. Volto para contar para vocês e devolver os outros que vão ficar aí para próximos meses.
uma olhadinha aqui nos livros. Estão aqui. E ai, gente, dá vontade de ler tudo. Que difícil que é escolher alguma coisa. Eu tava até anotando aqui a quantidade de páginas pra ver se eu decidia por páginas. Se fosse pela quantidade que tem menos, né, ficaria com Dostoiévski, que é do livro... que é um texto, né, sobre o Dostoiévski, escrito pelo Stefan Zweig, que é um escritor que eu gostei muito de conhecer. Eu li 2 livros dele, um que se chama O Livro do Xadrez, acho que é isso, O Livro do Xadrez, e um outro que é sobre o Montaigne, que também é nessa pegada aqui de falar sobre um escritor e tal, era uma biografia incompleta sobre o Montaigne. E a escrita do autor é muito boa, né? Eu li o primeiro trechinho aqui, o primeiro capítulo, né? Que tá escrito o rosto, que ele faz uma descrição sobre o Dostoiévski. Eu falei, meu Deus, como que a pessoa escreve desse jeito? Que coisa bonita. Poderia ser uma boa pegar esse aqui. Fiquei extremamente curiosa com esse aqui. Lembrei o que é a história, né? Tem a ver com esse livro, essa história que surgiu antes de Jogos Vorazes, né? E é sobre esse jogo, né? Um país totalitário ali, que o governo cria um programa que os participantes são levados a esse ambiente ali e eles precisam sobreviver, né? Matar uns aos outros ali e o último é o vencedor. Que é muito parecido com o que a gente vê em Jogos Vorazes, né? E assim, eu li o primeiro trechinho aqui, que não é nem um capítulo, é tipo uma introduçãozinha assim, um prefácio, sei lá. E já fiquei curiosa, porque pelo visto o negócio não começa nesse lugar, parece que o jogo era outra coisa antes. Mas é tão grande, não sei se eu quero colocar esse aqui, porque eu acho que seria difícil de terminar. Mas fiquei curiosa, fiquei com vontade de ler isso aqui. E daí tô aqui pensando sobre os 2 livros do Machado, quer dizer, um livro do Machado, Ressurreição, que é inclusive o primeiro romance do autor, né? Pelo que eu vi aqui, essa edição traz vários textos aqui na introdução e tem umas ilustrações também, parece que essas edições da editora Garnier sempre tem essas ilustrações aqui e tem vários textos aqui na introdução, tanto que o livro parece que começa mesmo na página 55. Mas como eu li Machado no mês passado, ou no mês passado, no mês anterior, acho que eu não vou pegar Machado hoje, então dessa vez, né? Vou eliminar o Machado. E esse aqui eu também fiquei curiosíssima, porque li o textinho aqui do Sabino, e ele fala justamente nesse lugar da curiosidade, né? Desse mistério todo, da Capitu e tal, de ter traído, enfim, que é uma questão, e daí ele tenta reescrever a história aqui, tirando aí o Bentinho, né? Como narrador. E achei curioso que ele fala aqui sobre uma questão que eu acho que é uma justificativa, que muita gente usa pra dizer que não faz sentido a Capitu ser culpada, né, da traição, que pode-se duvidar da culpa de Capitu, mas não sob o fundamento de que só conhecemos o testemunho pessoal do seu marido. Tudo que acontece no mundo se sujeita ao testemunho pessoal de cada um. Mesmo sendo o marido declaradamente um advogado, como é o caso. Trata-se de ficção e não de um libelo acusatório. Fiquei curiosa para saber como é que ele faz isso aqui, mas eu comecei a ler o primeiro capítulo aqui e fiquei pensando, eu acho que seria mais interessante reler Dom Casmurro e depois ler esse livro, né? Para justamente fazer essa conexão. Eu li Dom Casmurro faz muitos anos, então não sei, eu acho que faria mais sentido se fizesse essa releitura, né? Me conta se você conhece esse livro aqui, se já leu essa recriação aqui do Sabino. Achei curioso, achei interessante, quero muito ler, mas eu acho que também não vai ficar pra agora. Então, vou eliminar esses 2 aqui. E aí, o outro que eu tenho aqui, então não tô aqui entre essas 3 opções. Mentira, eu vou tirar esse querido aqui, porque assim, muito grande, né, gente? Ele tá quase sumindo na parede aqui. Muito grande. Quem sabe no próximo mês não dê pra pegar esse aqui, mas eu acho que eu vou deixar pra próximo, porque eu já tenho alguns calhamaços pra ler, então vai ficar por aqui. Então, tô entre esses 2 aqui. Não sei se eu leio Dostoiévski, a história sobre Dostoiévski, né, do Zweig, ou Drummond. O que fazer? Não sei. Que difícil. Vou pela quantidade de páginas, ok. Vou pela quantidade de páginas. Obviamente, Dostoiévski, então. Acho que eu vou ler o Dostoiévski nesse mês de junho.
e deixar esse do Drummond para outro momento, que também achei que poderia ser bem interessante ver aqui como que o Drummond fala sobre futebol. É uma mistura, inclusive, de textos, crônicas, poemas, e o pós-fácil desse livro foi escrito pelo Pelé. Muito legal. Mas enfim, vai ficar para uma próxima, então vou ler esse aqui, do Stefan Zweig, sobre o Dostoiévski. Aproveitar que tem um livro do Dostoiévski no mês de julho, né, nesse planejamento, então acho que vai ser um bom complemento aí. Então, tá decidido, Dostoiévski, e esse livrito aqui vai ser o único que eu vou incluir naquela grande pilha de planejamentos do mês. Me conta aqui embaixo o que você tá planejando ler em julho, se você faz, né, algum tipo de planejamento. Me conta se você gostou dessa dinâmica diferente aqui para esse vídeo. Eu vou tentar pensar em outras formas também de fazer esse sorteio aqui dos livros, que acho que pode ser legal. Mas vamos ver aí, né, se no próximo vai dar para sortear alguma coisa ou não, se eu vou ter concluído essas leituras. Fiquem por aqui para vocês descobrirem aí como é que vai ser esse próximo mês. Bom, é isso. Desejo muitas boas leituras para vocês por aí. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir aqui o vídeo se você chegou até aqui, até esse finalzinho aqui. Não esquece de deixar uma curtida e se inscrever no canal. E eu vejo vocês nos próximos conteúdos.